Olá, gente. Estamos aqui novamente com a nossa querida professora doutora Valéria Petri e o professor José Amorim sobre um assunto que nós vamos falar hoje que é muito comum na população, principalmente população de adolescentes e alguns adultos também, que é a acne, aquelas erupções que parecem acne, são acneiformes. Então, o Instituto Carreira e Saúde está promovendo esses pequenos apontamentos sobre algumas doenças dermatológicas para aumentar o conhecimento do público sobre essas doenças, para não fazerem automedicação, para aprenderem, pelo menos, saber que é uma doença que pode ser tratada, tem que procurar um dermatologista. Esse aqui é um curso sobre utilidade pública. É para você aprender que existem algumas doenças que podem ser tratadas. E você deve procurar um especialista para poder resolver esse problema. Então, doutora Valéria, pode nos dar a pequena introdução desse tema empolgante de hoje? Bem, a acne é hoje bem conhecida com esse nome, né? Porque antes só se falava, meu filho tem espinhas, ele espreme espinha, pode espremer espinha, quer dizer, não se conhecia bem os termos, né? Hoje já está muito mais divulgada a noção de acne, e o que nós queremos mostrar é que não existe só esse tipo dos adolescentes, até mesmo uma acne dos adultos, que são aquelas formas de acne que incomodam muito os executivos. Alguns executivos têm uma acne grave que deixa a pele bastante oleosa e com um aspecto desagradável, e para eles é um grande transtorno. Então, vejam, essa é a acne que nós chamamos de vulgar. Por isso que a gente não fala acne juvenil, nem no caso da mulher adulta, que aparece também uma forma de acne, principalmente no queixo, um pouco no rosto, mas no queixo é bem típico. Então, a gente vai dizer que é acne da mulher adulta, seria a mulher de 30, 25, por aí. Mas seria esse tipo de acne que pega essas idades, a gente chama de acne vulgar. Ela é comum, ela é banal. Existem os estados semelhantes à acne que a gente também pode apresentar um pouco, mas muito mais quando vocês forem assistir a aula no curso que vocês estão vendo aí, no curso de Carreira e Saúde, e principalmente o que nós fazemos hoje, nesses minutos de apresentação do assunto, para se ter uma ideia genérica, é para que as pessoas tenham muito mais informação adequada do que aquela que se busca na internet para saber o que eu passo, o que eu faço, né? Então, hoje nós vamos ter mais um serviço de utilidade pública que é falar sobre acne vulgar e outros estados acneicos. Então, Zé Roberto, conta para mim, esse é o desafio. Antigamente, as pessoas tinham acne e ficavam cheias de buraco na cara, cheia. Quando a gente vai ler hoje na história, a gente vê que se chama, ou se chamavam as pessoas que tiveram acne muito grave, vamos ver se é acne mesmo, chama de bexiguento. O que é bexiga? Será que a acne que deixou aquelas cicatrizes no rosto era varíola? O que você acha? Você costuma pensar nessa... Eu gosto da história da medicina, né? E assim, a bexiga era como a gente chamava de varíola antigamente, né? E a varíola deixa cicatrizes na face. Não só a varíola, como outras doenças que simulam varíola, como hidroa vaciniforme, por exemplo. Mas algumas acnes deixavam cicatrizes bem deformantes, como deixava a varíola, e aí as pessoas chamavam de acne bexiguenta, ou de bexiga, né? Não chamava nem de acne, chamava de bexiga, ou de espinha bexiguenta, né? Será Que era um que termo que as usava pessoas muito antigamente. confundiam? Será que as pessoas Mas era confundiam? aquela acne mais grave, acne grau. As pessoas não sabiam o que era, né? Mas era aqueles quadros de acne mais grave, né? Que hoje a gente chama até de acne conglobata, ou acne, uma acne bem inflamatória.
Agora, para que aquilo fosse espinha e ficasse com cicatrizes profundas, precisaria que também tivesse no corpo. Qual é a diferença, então, que existe entre. Veja, a varíola não existe mais, né? Nem essa que tem a ver. Não, a varíola foi extinta em 1973. Então, varíola não existe mais. Então, veja, por curiosidade, a varíola, qual é a diferença que existe da varíola para uma acne muito grave, muitas espinhas e abscessos no rosto? Qual é a diferença geral? É que a varíola, ela é uma lesão que deixa vesículas, é provocada por um vírus, e são lesões vesiculosas, né? Só que Bolhas, essa é uma lesão que mais bolhas e vesículas. E isso, já a bolhas acne, não. é A isso. acne deixa pústulas, né? A acne deixa, basicamente, a formação de pústulas. É o que caracteriza a acne juvenil, a acne vulgar, é a formação, sobretudo, de pústulas. E tem uma definição de acne da década de 1941, essa definição que eu gosto muito, que diz que acne é uma doença caracterizada por desajuste familiar, raiva, ira, frustração, isolamento e pústulas. Quer Nossa, dizer, é, por trás das pústulas vem todo um quadro psicológico que altera muito o desenvolvimento psicossocial do adolescente. E quando a gente trata a acne, a gente está tratando isso, não só a doença, mas esse problema psicossocial que vem por trás da acne. tem uma outra coisa que a gente aprende sobre varíola, principalmente na faculdade, eu me lembro bem, era o fato de que a varíola começa nos braços e vai para o centro do corpo. A acne não tem nada disso, né? Não tem nada a ver. Não, É, a a acne é acne é bem diferente. A acne própria do centro da face e das laterais e pega essa região aqui da frente e as costas, né? Aqui é onde tem glândula sebácea. Então, nada a ver varíola e acne. Foi só uma curiosidade, porque eu estava lendo um livro de história em que eles falavam da bexiga, né? A bexiga, eu pensei, será que não era acne e eles achavam que era varíola, né? Então, essa é mais uma coisa. Eu acho que para a gente aproveitar bem o tempo que a gente está falando um pouquinho para o público, a gente poderia apresentar um caso, né, Paulo? Mostra aí um caso de acne, para que o Zé Roberto faça uma descrição de um caso típico. Pronto, tá aí. Zé Roberto, esse é um caso leve, grave, muito grave. O que você acha que pode fazer por essa pessoa que está com essa acne pustulosa? assim, a acne é um quadro polimórfico, né? Então, diante de um paciente com acne, a gente vai encontrar a acne em alguns estágios. A acne começa com um comedão. Desse comedão evolui para uma papulopústula, Uhum. e depois essa pústula estoura e pode deixar uma cicatriz, né? Então, isso aí é uma acne que a gente basicamente não encontra tanta. Você vê que não dá para ver nesse segmento da pele a formação de comedão. Então, possivelmente seja um quadro acneiforme, como a gente chama, que pode ser desencadeado por uso de medicamento, por uso de cosméticos, ou por contato mesmo com alguma substância que vai na pele, ou por óleos, graxas e outras coisas. Quer dizer que, então, a acne, em alguns pontos, ela pode confundir com outra doença ou com uma outra situação, né? Por exemplo, a, Pode, inclusive, uma farmacodermia, por exemplo, né? com remédio, né? Com Com uso de medicamento, e hoje a gente chama até de acne medicamentosa. Aquele quadro acneiforme desencadeado por acne que, assim, a título de informação, até as próprias medicações que a gente usa para tratar acne também podem piorar e fazer esse quadro acneiforme. Quer dizer que, então, Várias medicações.
Quer dizer que então na acne, ou seja, cravos e espinhas e tudo, eles têm um jeito particular de saber se é aquela dos adolescentes ou se é de outro tipo, né? Como você falou, Sim. ela pode ser assim, polimorfa, quer dizer, tem vários tipos de lesão, tem cravo, tem pústula, tem só um nódulo ali, está vermelho, tudo isso, então esse é polimorfo. E existe a acne que é monomorfa, que tem tudo parecido, todas as lesões são iguais, né? Inflamadas e pode ser produzida por medicamento. É isso que você Isso, falou, né? isso mesmo, isso E, mesmo. Um dos medicamentos que esses jovens às vezes usam para ficar mais musculoso, ficar mais forte, chama aquelas bombas, né? É é, chamada, entre aspas, bombas, e elas podem causar acne. Já tive casos de paciente jovem, de 25, 30 anos, com erupção acneica enorme, por causa de medicamentos. E medicamentos de depósito, que demoram para sair. academia, É, né? Esse de academia. É, e tem uma diferença, assim, é uma diferença temporal até. A acne vulgar mesmo, essa comum do adolescente, que a gente chama de vulgar, ela é uma acne arrastada, começa com um quadro de cravos, depois formam-se pápulas pústulas, depois formam-se os nódulos, e aí podem, porventura, até formar abscessos. Então é um quadro evolutivo e lento. Já a acne monomorfa ou a acne medicamentosa é um quadro abrupto. A pessoa sente uma dor nas costas, aí vai na farmácia, toma uma injeção com corticoide e pode abrir um quadro acneiforme, mas é abrupto e é o único tipo, não tem esse polimorfismo de lesões. Geralmente são um monte de pápulas, que é o que e não tem a distribuição típica da acne vulgar, que é aquela acne que ocorre na face e na região anterior do tórax. Neste caso, pode acometer essas regiões, mas pode acometer também os braços, os antebraços, o abdômen, todo o dorso. Então, esse é um quadro de acne que antigamente a gente chamava de monomorfa, que só tem uma única morfologia, mas hoje a gente chama de acne medicamentosa, que ela é desencadeada por uso de medicamentos, e os medicamentos que mais fazem isso são as vitaminas do complexo B, que são as mais usadas, os corticoides e os hormônios.